Vamos seguir então com a leitura da República de Platão, mas por uma questão metodológica, vamos nos focar aqui principalmente no ponto da teoria das ideias, ok? Que é descrita na analogia do Sol, no finalzinho do livro 6 da República. Temos aqui essa versão da República de Platão. Vamos seguir então lá para a página correspondente ao final do livro 6 da República. Vamos lá, cheguei aqui na página 304, né, do livro, e no parágrafo aqui 506D, ok? Aqui na 506D, Sócrates está dialogando, é até interessante para observar aqui a estrutura, né, dos diálogos de Platão. Nesse caso aqui, ele estava dialogando antes com Adimanto e agora Glaucon interveio. E Adimanto e Glaucon são, na verdade, irmãos de Platão. Isso é relativamente curioso, porque Platão quase nunca fala de si mesmo, né? Quase nunca cita a si mesmo em qualquer local, apesar de ser um discípulo de Sócrates, ele nunca aparece em nada, mas ele coloca frequentemente parentes dele nos livros dele. Adimanto estava conversando com Sócrates até agora. E do nada interveio aí Glaucon, ok? Essa intervenção ela pode ter sido intencional, exatamente talvez seja uma forma de Platão dar uma ênfase naquilo que vai ser falado a partir de agora. Vamos fazer a leitura juntos e vamos tentar entender mais ou menos aqui qual é a questão por trás. Temos então aí, por Zeus, ó Sócrates, interveio Glaucon. Não te detenhas como se tivesse chegado ao fim, basta que nos faças uma exposição sobre o bem, tal como o fizeste sobre a justiça, sobre a temperança e outras qualidades. Okay? Então, repare que, nesse ponto do livro, Sócrates já tinha dialogado com vários outros ali, com Adimanto, com Trasímaco, e todos nesse diálogo aí, e nesses diálogos anteriores, Sócrates já tinha conversado sobre a justiça, sobre a temperança, tá? Que não vai ser o caso aqui, a gente pode dedicar um outro livro depois, mas ele já nesse ponto do livro já havia uma série de debates sobre isso. E agora o Glaucon está propondo que o Sócrates também faça uma exposição sobre o bem, ok? E veja a resposta de Sócrates. Também me bastará a mim e por completo, meu amigo. Todavia, com receio de não ser capaz, pode o meu zelo desajeitado chegar a causar o riso. Mas, meus caros, vamos deixar por agora a questão de saber o que é o bem em si. Parece-me grandioso demais para, com o impulso que presentemente levamos, poder atingir, por agora, o meu pensamento acerca dele. O que eu quero é expor-vos o que me parece ser o filho do bem, e muito semelhante a ele, se tal vos apraz. Caso contrário, deixaremos isso. Diz lá, né, Glauco respondendo, né? Diz lá, para outra vez pagarás a explicação que nos deves acerca do Pai. É a formulação que ficou esquisita, né? Tipo, para que outra vez você pague a explicação que nos deve acerca do Pai, né? Seria mais ou menos assim. Tomara que eu a pudesse pagar e vós recebê-la, e não como agora, dar-vos só os juros. Recebei, portanto, este juro e este filho do bem em si, mas tende cuidado em que não vos engane sem querer, entregando-vos contas falsas do juro. Vamos lá, vamos entender aqui um ponto interessante, tá, gente? É que a noção de bem em si, okay, a noção de bem é muito importante na filosofia de Platão. E aqui, Sócrates vai no máximo dar uma palhinha, digamos assim, um juro ali, uma noção bem assim, geral, só uma pequena noção do que é esse bem em si, segundo a teoria platônica. Ele não está pretendendo aqui, então, encerrar o assunto. Talvez seja essa a questão aqui, quando Platão escreve nessa forma de diálogo e acrescenta aí que só está falando em termos de juros e tal. É exatamente para expor esse aspecto. Não vamos encerrar o assunto, ok? Vamos simplesmente dar uma pequena noção para que você tenha alguma ideia do que é o bem em si, ok? Seguindo, ele vai comentar lá.
Teremos cuidado até onde pudermos. Mas fala então. Só depois de termos chegado a um acordo e de eu vos ter lembrado o que anteriormente dissemos, e que já em muitas outras ocasiões se afirmou. Veja que ele vai relembrar um ponto que já é relativamente comum entre eles, que já foi tratado em outros diálogos, outras situações, ok? Então aqui já está assumindo um certo pressuposto anterior. Vamos comentar um pouquinho sobre o que seria esse pressuposto, né, para ele desenvolver a questão toda aqui. Aí ele vai lá e fala, o quê? Perguntou o Glaucon, né? Que há muitas coisas belas e muitas coisas boas e outras da mesma espécie, que dizemos que existem e que distinguimos pela linguagem. Dissemos, sim, respondeu Glaucon, né, que dissemos em outras ocasiões, né? E que existe o belo em si e o bom em si, e, do mesmo modo, relativamente a todas as coisas que então postulamos como múltiplas, e inversamente postulamos que a cada uma corresponde uma ideia, que é única, e chamamos-lhe a sua essência. Chamamos-lhe a sua essência. Veja que nesse trecho aqui há muita coisa por trás. Há o grande problema, o clássico problema da unidade na multiplicidade. Uma reflexão desse tipo, envolvendo unidade e multiplicidade, parece ser uma reflexão muito filosófica e muito assim distante da nossa realidade. Talvez muito abstrata e que não vale muito a pena, parece que a gente perde muito tempo falando sobre essa coisa. Mas a verdade é que a coisa não é tão simples assim. Há uma coisa muito profunda por trás dessa noção de unidade e multiplicidade. Porque dependendo da maneira como você entende, você pode ter toda uma visão de mundo, uma compreensão das coisas ao seu redor, do seu conhecimento, que é totalmente diferente. Dependendo da maneira como você entende a unidade e multiplicidade. Então você tem lá uma possibilidade de você entender a política de uma maneira diferente, de entender a epistemologia de uma maneira diferente, de entender a ontologia de uma maneira diferente, tudo por causa dessa distinção de unidade e multiplicidade. Para falar de uma maneira bem resumida aqui, tá? Muito resumida, nós temos lá uma questão do tipo, há várias unidades individuais, certo? Que os medievais chamaram de unidade numérica. Então, vários indivíduos, há vários, digamos, cavalos na minha frente, ok? Vários indivíduos que são os cavalos. Mas também existe então essa seria uma unidade numérica, certo? 2 indivíduos. Mas a gente pode falar também de uma unidade da espécie, tá? A espécie cavalo, o conjunto cavalo, ok? O que é isso? O que é essa unidade aí, essa unidade da espécie? O que está se referindo quando a gente fala a palavra cavalo? Né? Veja ali que a gente distingue as coisas pela linguagem, né? Quando a gente usa a palavra cavalo, ok? Que é uma certa noção universal, certo? Própria da nossa linguagem. A que está se referindo essa palavra universal, que é cavalo? Dependendo da maneira como você entende essa noção, tudo muda, ok? Porque você pode chegar a uma noção, por exemplo, dentro da política mais comunitarista, ok? Que entende o todo da espécie humana como uma coisa única, entre aspas, né? O todo da espécie humana como uma certa unidade, e você ali como fazendo parte dessa unidade, ok? Isso vai dar uma noção mais comunitarista, que vai levar a uma série de implicações políticas e práticas que são inimagináveis, tá? Pode imaginar em questões de epistemologia, sabe? De você partir do individual e abstrair para o universal, conjunto. Você pode pensar em termos de metafísica quando você fala de essência, ok? Quando você fala da essência do cavalo, o que faz o cavalo ser um cavalo, ok? Você está falando ali de uma certa qualidade que é comum a vários cavalos, sabe? Que todos os cavalos têm essa qualidade essencial de ser cavalo, digamos assim. Veja que há muitas reflexões que você vai acabar tirando em cima disso. Há algumas reflexões aqui que já estão indo exatamente para esse aspecto metafísico, porque ele está falando exatamente ali de essência, ok? Então você tem uma espécie de uma ideia, de uma forma, essência, tá? Da cavalidade, por exemplo, ok? Existem vários indivíduos cavalos na sua frente, mas existe lá a essência do cavalo. Nesse ponto que você pode pensar, por exemplo, então lá, vários cavalos,
ok? Vamos botar aqui vários indivíduos cavalos, mas tem lá a ideia, né, de cavalo, ok? Todas as coisas, todos os cavalos individuais que a gente acabou citando aqui, eles participam dessa ideia, dessa essência que é o cavalo, a cavalidade, se a gente for falar assim, a ideia de cavalo, a forma de cavalo. A proposta de Platão é que aparentemente haveriam dois mundos, ok? Onde você tem lá ideias eternas, perfeitas e imutáveis, como a ideia de cavalo aqui em cima, e você tem embaixo vários cavalos individuais que são sensíveis, sentidos. A gente percebe esses indivíduos, cavalos aí, através da nossa sensação, ok? Então, de um lado você tem o cavalo, tá? A ideia de cavalo, e do outro você tem lá a multiplicidade dos indivíduos, ok? Essa foi uma primeira explicação da unidade na multiplicidade que veio de Platão. É aqui que repousa toda a teoria, né, de Platão, de que haveria então uma teoria realmente ontológica, metafísica, de que haveria um mundo das ideias e um mundo sensível. Veja aqui então que nós temos, né, no texto aqui, okay, essa referência, né, ao belo em si, ao bom em si, que são as ideias, ok? Nesse mundo das ideias que a gente acabou de comentar. Você tem o cavalo em si, você tem o ser humano em si, são as ideias, as formas, as essências, ok? As essências, que são a base da teoria platônica. Seguindo aqui, nós temos, é isso, né? O Glaucon concorda com Sócrates. Aí Sócrates continua. E diremos ainda que aquelas são visíveis, mas não inteligíveis, ao passo que as ideias são inteligíveis, mas não visíveis. Absolutamente. Esse é um ponto importante aqui, gente, para exatamente esclarecer de onde que Platão tirou a ideia, né, de existir dois mundos, né, o mundo das ideias e o mundo sensível. Ora, pela própria constituição humana, né, você teria então, na verdade, vamos colocar aqui, o ser humano ali, e você tem uma divisão entre o mundo das ideias, tá? Ideias, e a sensível, tá? O âmbito sensível. De um lado, então, você tem o mundo das ideias e do outro o mundo sensível. O ser humano, essa parte aqui central, ok? Ele está assim entre esses dois âmbitos, e pelo fato de ele estar entre esses dois âmbitos é que ele serviria ali como que uma interconexão entre os dois âmbitos. Uma vez que o ser humano é como que um meio termo ali entre esses dois mundos, a gente pode dizer que é a partir do ser humano que a gente consegue conceber as duas noções, ok? É por compreender as capacidades humanas que a gente começa a supor a existência de dois âmbitos da realidade. Veja aqui um ponto interessante, né? Se eu perguntar para você, onde estão as ideias? Provavelmente você vai responder, aqui, na minha mente, certo? As ideias estão na minha mente. Mas quando a gente tem uma teoria como essa, o que está se supondo aqui, antes de mais nada, é que as ideias estão existindo independentemente da minha mente, estão fora. Então, o que você teria aqui? Do mesmo modo que eu tenho acesso a esse mundo sensível pelos meus cinco sentidos, ok? Eu tenho acesso aqui. Da mesma maneira, você também vai ter um acesso às ideias através da sua inteligência, da sua razão. Eu não sei se isso ficou claro, mas o que acontece é que a inteligência não está adquirindo dentro dela as ideias, ou construindo dentro dela as ideias, mas ela está servindo de meio para você ter acesso a uma outra realidade, a um outro âmbito, que é o âmbito das ideias. Seria mais ou menos essa a questão aqui. É através da inteligência que eu tenho acesso ao mundo das ideias. Através dos sentidos eu tenho acesso ao mundo sensível, ok? A teoria platônica em si, ela é muito mais complexa, porque vai envolver a teoria da reminiscência, onde basicamente a gente lembraria de, digamos assim, de vidas passadas. Isso supõe a teoria da reencarnação também, que Platão assume, antes de mais nada. E a ideia de Platão é um pouquinho mais complexa, envolve a teoria da reminiscência, né? Por isso a gente tem acesso às ideias. Mas vamos falar aqui, de uma maneira um pouquinho mais simples,
A gente pode até dedicar um outro vídeo a falar um pouquinho da teoria da reminiscência e as bases dessa teoria, mas a princípio a gente pode supor aqui, antes de mais nada, que a ideia de Platão é acessada através da razão humana, okay? Através da capacidade intelectual humana, onde você desvela, você adquire a verdade sobre essas ideias, ok? Você tem acesso a essas ideias, antes de mais nada. As ideias estão fora de mim. Talvez você até pense assim, isso aí é tão inocente, não vou querer... Para que eu estou aprendendo uma coisa como essa? Né? Ninguém vai defender uma coisa como essa, é um absurdo. Isso já foi refutado há muito tempo, não existe isso. O que acontece, gente? A coisa não é tão simples assim. Até na idade contemporânea, a gente vai acabar encontrando alguns filósofos com uma certa tendência matemática a defender exatamente que há uma espécie de âmbito da realidade, que seria o âmbito das realidades matemáticas, digamos assim. Né? Você poderia pressupor lá um reino, né? Como Tycho Frege propôs, ou algum outro autor nesse sentido que propõe a ideia de que as as essências existem por si mesmas, né? As noções matemáticas puras, perfeitas, imutáveis, existem por si mesmas em um certo âmbito da realidade, e a gente tem acesso a esse âmbito da realidade através da nossa razão. Algumas pessoas parecem propor algo desse tipo, sabe? Por incrível que possa parecer. Então não é uma ideia totalmente deslocada da nossa realidade. Bem ali no século XX existiram pessoas que tenderam a defender uma coisa parecida com essa, ok? Que muitos associam ao platonismo. Mas observe que a gente tem acesso ao mundo das ideias. As ideias existem por si mesmas. Por que isso é vantajoso, né? Por que Platão falaria uma coisa como essa? Parece que é uma ideia assim, muito inocente. Por que os matemáticos, alguns matemáticos, tendem um pensamento parecido com esse? A questão, gente, é o seguinte, como é que a gente vai justificar certas afirmações? Porque elas não são afirmadas simplesmente com base no mundo ao nosso redor. Parece que há como que um âmbito das coisas perfeitas. Você poderia falar, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4, alguma coisa assim, né? Na base 10, obviamente, né? Na grandeza escalar, considerando uma grandeza escalar e tal, tudo bem. Só para especificar bem claramente. Mas suponha que 2 mais 2 é igual a 4 ali. Se você tem essa ideia, onde que eu me alicerço para falar que 2 mais 2 é igual a 4? É uma coisa simplesmente da minha cabeça? Vamos supor que o ser humano não exista mais, ele seja extinto, ou ele nunca tenha existido. Uma verdade tal como 2 mais 2 é igual a 4 é uma verdade independente de nós? A questão é que 2 mais 2 é igual a 4 seria uma verdade que é tão exata, mas tão exata, que é independente de nós? Esse é o ponto, de ser independente da nossa inteligência. Suponha, por exemplo, que a gente nunca tenha existido, tenha deixado de existir, ou a gente algum dia venha deixar de existir. A matemática vai deixar de existir? As verdades matemáticas vão deixar de ser verdades? 2 mais 2 é igual a 4 vai deixar de ser 2 mais 2 é igual a 4? Tá dando para entender aqui o ponto, qual é? Porque parece que sim, né? Se você considera que os conceitos são só coisa da nossa mente, no momento que o ser humano for extinto, a matemática vai deixar de existir e as verdades matemáticas vão morrer junto com ele, certo? O problema é que a gente poderia imaginar, sei lá, outros seres tendo também a mesma capacidade de raciocinar, e eles se basearam no quê? Tipo ETs, vamos supor ETs lá que descobriram que 2 mais 2 é igual a 4. Eles estão baseando no que isso? Estão baseando na cabeça deles? Na nossa cabeça? Ou tem algum âmbito da realidade que é comum entre nós dois, entre eu e o ET, digamos assim, e que a gente tem acesso? Tá dando para entender o ponto aqui? Não sei se essa ideia do ET ficou muito doida, mas é só para você conceber uma coisa assim que... Só para você entender um pouco dessa objetividade das ideias matemáticas. O problema é exatamente esse. Como justificar uma certa objetividade das ideias matemáticas? Parece que você tem uma objetividade, uma certa realidade
noções matemáticas, porque elas são plenas, absolutas, verdadeiras, mas ao mesmo tempo, como que eu posso dizer que elas são só da minha cabeça? Dá para dizer? Parece que elas têm um âmbito lá, independente de mim. Mesmo quando eu não existir mais, mesmo que um ET lá do outro lado do universo pense, quando ele alcança a 2 mais 2 igual a 4, ele vai estar certo também. Eu não sei, para a gente fazer então essa mínima defesa aqui, para que você não pense, nossa, o que a gente vai falar agora sobre o mundo das ideias é uma coisa totalmente alheia à nossa realidade, vale a pena então a gente pensar nisso, né? Na objetividade da matemática, na realidade das informações matemáticas, como que elas são tão precisas e exatas e ao mesmo tempo parece que elas podem existir independentemente de nós. A proposta de Platão é que essas verdades eternas, imutáveis, absolutas, existem realmente numa espécie de âmbito da realidade ali, concreto, que a gente tem acesso através da nossa razão. Então perceba, assim como através dos meus sentidos eu tenho percepção do mundo ao meu redor, a partir da minha inteligência eu teria acesso a um outro mundo. Assim como os sentidos têm acesso ao mundo, a inteligência também tem acesso ao mundo. Percebeu? Por isso você tem aí dois mundos. Mas perceba que o ser humano é que acaba sendo como que o elo que liga essas duas realidades aí, tá bom? A grande questão então é, será que as ideias, matemáticas existem por si mesmas? Parece que sim, né? Independentemente da gente, elas parecem ser tão certas e seguras e exatas, parece que elas existem mesmo quando elas vão continuar sendo verdadeiras mesmo quando o ser humano deixar de existir. Isso faz parecer que, tipo, tem que ter algum fundamento diferente. Não pode ser somente a nossa inteligência. As ideias matemáticas não podem simplesmente só estar na minha cabeça. A gente tem que supor algum âmbito da realidade que é matemático, sabe? Está dando para entender o ponto aqui? Quando a gente fala de mundos, por exemplo, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente fala de mundos, porque a gente não está falando, obviamente, do planeta Terra e de um outro planeta. A gente está falando de âmbitos, né? De níveis da realidade, que seria um nível mais da sensação, das percepções sensíveis, um outro nível que é acessado pela inteligência. Okay? Isso é pesado, né? Mas não é tão absurdo. Alguns filósofos, como eu acabei de dizer, acabaram defendendo. Vamos seguir então aqui no texto. Ele vai exatamente dizer então que aquelas são visíveis, né? Aquelas que são as múltiplas, ok? Aquelas múltiplas que a gente percebe ao nosso redor são visíveis, ok? A gente vê os cavalos, 1, 2, 3, 4 cavalos, são múltiplos cavalos que a gente vê na nossa frente, mas as ideias elas são inteligíveis, né? Veja que você tem acesso a uma ideia através da sua inteligência, tá bom? Agora ele entra exatamente no ponto da questão do acesso ao mundo em questão, que é o que eu estava comentando com vocês agora. Veja, por que meio vemos o que é visível? Responde Glauco. Por meio da vista. Ora bem, não percebemos o que é audível por meio da audição e tudo o que é sensível graças aos outros sentidos? Pois então, porventura, refletiste como o demiurgo que fez os sentidos modelou com muito mais esmero a faculdade de ver e ser visto? Essa referência ao demiurgo seria tipo o deus platônico, seria o deus artesão, né? A palavra demiurgo significa tipo artesão. O deus platônico não é um deus que cria as coisas, mas ele dá uma ordem para as coisas. Ele, a partir da observação do mundo das ideias, ok? Ele dá uma ordem para as coisas ao nosso redor, alguma ordem ao mundo ao nosso redor. Então tudo que é físico dependeu do demiurgo. E o demiurgo ele criou então a nossa visão, nossos olhos, material aqui, ok? A nossa faculdade de ver dependeu da ordenação que o próprio demiurgo construiu, tá? Esse demiurgo que é o deus platônico aí. Uma vez que não teve início nem fim, digamos assim,
esse mundo das ideias acaba servindo como que modelo para que o demiurgo, olhando para aquilo lá, possa construir as coisas ao nosso redor. Então, ele olhando para uma ideia, por exemplo, de cavalo, né? O demiurgo olhando para aquela ideia, ele vai lá e ordena as coisas ao seu redor ali, no mundo material, que era totalmente caótico, e constrói um cavalo. Depois constrói 2 cavalos, 3, 4 cavalos. Então, olhando para a ideia eterna e imutável, ele constrói as coisas ao seu redor, que nós temos hoje em dia ao nosso redor, que é o âmbito físico. Constrói cada uma dessas unidades que a gente vê ao nosso redor, que a gente sente ao nosso redor, nesse mundo sensível. Então, o demiurgo fez assim logo lá no início. É assim que ele constrói o mundo ao nosso redor. Já existia a matéria totalmente caótica, mas quando ele olha lá para o mundo das ideias, ele vai lá e ordena essa matéria que era caótica e ela passa a ser ordenada, de uma forma a imitar, a ser como que uma projeção de uma determinada ideia. Ok? Então a ideia eterna e imutável está lá no mundo das ideias. Mas o demiurgo, olhando para ela, consegue fazer várias versões individuais daquela ideia perfeita e imutável. Beleza? Essa é a proposta aí de Platão. E ele, quando ele constrói ali, ele faz várias coisas. O demiurgo teria feito com muito mais esmero, digamos assim, a nossa capacidade de ver a princípio.